Está começando o Revista TST, o programa com os principais fatos e julgamentos do Tribunal Superior do Trabalho. E em respeito ao distanciamento social, o Revista TST segue sendo apresentado de casa. Veja agora o que preparamos para a edição de hoje. Empresa de vestuário vai ressarcir empregados por exigência de dress code em lojas da marca. Mineradoras devem indenizar sobrinhos de motorista morto no desastre de Mariana, em Minas Gerais. Oitava turma reconhece direito de agente socioeducativa de acumular 2 adicionais. Anulada a decisão que rejeitou recurso por excesso de páginas. A seção 1 de dissídios individuais decidiu que a empresa Valdac, responsável pelas marcas Siberian e Crawford, deve ressarcir os empregados por exigência de roupas de trabalho, os chamados dress code. Veja na reportagem. Os ministros da SDI1 entenderam que havia um código de padronização de vestimentas nas lojas da empresa, o que se equipara ao uso de uniforme. Por isso, a Valdac terá de ressarcir as despesas caso os empregados tenham sido obrigados a adquirir as roupas. A denúncia foi feita pelo Ministério Público do Trabalho, com base em relatos de empregados. De acordo com a ação civil pública, quem não seguisse o padrão de vestimenta na cor preta era advertido pelo gerente. A rede de lojas argumentou que os empregados recebiam 2 jogos de uniforme, que eram trocados a cada 6 meses, e que a utilização de roupas sociais, não necessariamente da sua marca, era apenas uma sugestão, deixando a critério dos empregados a escolha das vestimentas. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná entendeu que a exigência da empresa em relação às vestimentas não se enquadrava como uso de uniforme. Para o TRT, as roupas eram comuns e podiam ser usadas socialmente após o horário de trabalho. E mesmo que a empresa não exigisse a utilização de roupa social, é obrigação do empregado apresentar-se ao trabalho devidamente trajado. O caso chegou ao TST e o entendimento foi mantido pela 5ª turma, mas na SDI1 o entendimento foi outro. O relator dos embargos do MPT, ministro Hugo Schormann, destacou que é poder do empregador definir o padrão de vestimenta a ser adotado no ambiente de trabalho. Aqui a empresa reclamada exigia dos seus empregados um padrão das vestimentas. Calça social preta, camisa social preta, sapato de salto para as mulheres, calça e camisa social, ambos na cor preta, e sapato social para os homens. Mas para o ministro, a exigência de que o trabalhador disponha de parte de seu salário para a compra de vestimenta específica, por obrigação do empregador, fere o princípio da irredutibilidade salarial. O relator lembrou ainda que, de acordo com o precedente normativo 115 do TST, no caso de exigência de uniforme pelo empregador, ele deve ser fornecido gratuitamente ao empregado. Eu, com todas as vênias, montei o meu voto no sentido de entender que aqui, na realidade, estamos tratando de um uniforme, de modo que aí caberia à empresa o fornecimento dessas peças ou o ressarcimento das despesas. E essa conclusão também não altero pela possibilidade de utilização de tais peças fora do ambiente laboral. Maiormente porque essas vestimentas de estilo social, elas não são utilizadas no dia a dia na maioria dos brasileiros, ainda mais de cor preta. O ministro Breno Medeiros discordou do relator por entender não se tratar de uniformização da vestimenta. Segundo ele, o modelo das roupas utilizadas seguia um padrão, mas não identificava a empresa, o que permitia que as roupas fossem utilizadas pelos empregados fora do ambiente de trabalho. Então, a padronização da vestimenta no estilo social e na cor preta, de uso muito comum, atende a simples critérios organizacionais da empresa, mas que, de forma alguma, restringe seu uso ao ambiente laboral. Tampouco identifica o trabalhador como empregado da empresa, a não ser no próprio âmbito desta, e não pela vestimenta em si, mas pela utilização por todos os demais obreiros. Nesse caso, sim, o empregado bem pode se utilizar de vestimenta em sua vida privada, justamente porque ela não o identifica como empregado da empresa. O voto divergente, no entanto, acabou vencido.
Por maioria, a SDI1 determinou o retorno do processo à Vara do Trabalho para que prossiga no exame da ação civil pública proposta pelo MPT. Veja agora mais um caso importante julgado no TST. A seção 2 de dissídios individuais anulou o acordo judicial firmado entre um empregado e a Felgueiras Colocações de Tacos e Assemelhados em geral. O acerto entre as partes foi considerado fraudulento por ter como objetivo burlar a legislação e prejudicar credores da empresa na justiça civil e trabalhista. A soma dos pedidos feitos pelo autor da ação foi de R$ 365 mil. Sem apresentar defesa, a empresa firmou acordo no valor de R$ 185 mil. 2 meses depois, o trabalhador informou que não havia recebido a primeira parcela do acerto e pediu a execução do montante. Como não foram encontrados bens no nome da empregadora, o cumprimento foi direcionado aos sócios, que tiveram imóveis penhorados. A fraude foi apontada pelo Ministério Público do Trabalho em uma ação rescisória. O MPT informou que soube do acordo por meio de denúncia anônima. Depois de investigar, constatou que os sócios são tios do empregado que recorreu à justiça. Descobriu ainda que a Felgueiras e outras empresas dos mesmos donos são parte em dezenas de ações trabalhistas e execuções fiscais, que somam quase 5 milhões e meio de reais. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, julgou o pedido improcedente por entender que não havia prova da fraude. No julgamento do caso na seção de dissídios individuais do TST, o ministro Renato de Lacerda Paiva, relator do processo, afirmou que há fortes indícios de que as partes simularam uma transação judicial para fraudar a lei e, principalmente, prejudicar outros credores da empresa. Entre as evidências estão petição sucinta, com valores elevados, ausência de defesa, celebração de acordo pouco depois do ajuizamento da ação, multa de 100% e descumprimento já na primeira parcela. Segundo o voto do ministro, ainda contribuem para o entendimento a penhora de imóveis de alto valor, a relação de parentesco e as inúmeras ações e execuções contra a empresa. Todos os ministros da SDI2 acompanharam o voto do relator para que o acordo considerado fraudulento fosse anulado, mesmo com o trânsito em julgado da decisão. Como foram apresentados embargos declaratórios, o caso voltará a ser debatido na SDI2. O julgamento está pautado para ocorrer até 3 de maio. Está disponível no site do Tribunal Superior do Trabalho o calendário de sessões telepresenciais do mês de abril. Para conferir a programação de julgamentos dos órgãos judicantes, acesse tst.jus.br. E depois do intervalo, os julgamentos de destaque das turmas do TST. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST para conferir julgamentos de destaque. Começamos o giro de notícias pela terceira turma. 5 mineradoras vão ter de indenizar de forma solidária os sobrinhos de um motorista morto no desastre de Mariana, em Minas Gerais. O trabalhador dirigia um caminhão-pipa próximo à barragem de Fundão, em Mariana, quando ocorreu o rompimento. Ele morreu soterrado pelos rejeitos de minério. Os sobrinhos do profissional pediram indenização na justiça. Em primeiro grau, as empresas foram condenadas a pagar reparação moral de R$ 30 mil a cada um dos 8 sobrinhos. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região manteve a sentença. O TRT considerou que os sobrinhos tinham efetiva relação familiar com a vítima. As mineradoras, então, entraram com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. Elas alegaram que o deferimento da indenização para todos os que, de algum modo, sentiram a dor da perda poderia banalizar o dano moral e promover insegurança jurídica. Mas o relator do caso, na terceira turma do TST, ministro Agra Belmonte, observou que, de acordo com a jurisprudência do tribunal,
os familiares, os herdeiros e os sucessores do empregado vítima de acidente de trabalho são partes legítimas para pedir indenização pelos chamados danos morais indiretos ou em ricochete. O ministro considerou ainda razoável aplicar os parâmetros adotados no Código Civil, que tratam do direito de sucessão. De acordo com o parágrafo único do artigo 12, em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Com relação ao valor da condenação, o ministro observou que o regional levou em conta a capacidade econômica da empresa, com capital social de até 75 bilhões de reais. O regional também considerou o caráter punitivo e pedagógico da medida, além da gravidade e da extensão do prejuízo decorrente da conduta ilícita. Dessa forma, por unanimidade, a terceira turma manteve a condenação e as mineradoras vão ter de pagar R$30 mil de indenização por dano moral para cada um dos 8 sobrinhos do motorista. Motorista de caminhão com tanque suplementar vai receber adicional de periculosidade de 30% sobre o salário básico. A decisão é da sexta turma. Na reclamação trabalhista, o motorista disse que transportava bebidas para diversas cidades do Nordeste. Durante o contrato de trabalho, ele chegou a conduzir 2 caminhões diferentes, um com capacidade para 850 litros de combustível e o outro para 920 litros. Segundo ele, isso seria suficiente para que tivesse direito ao adicional de periculosidade. Em primeiro grau, o pedido do motorista foi negado. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange os estados do Pará e do Amapá, manteve a sentença. Segundo o TRT, as quantidades de inflamáveis nos tanques de consumo próprio dos veículos não devem ser consideradas para a caracterização da periculosidade. O motorista recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do recurso na sexta turma, ministra Kátia Arruda, assinalou que a jurisprudência do TST considera que tem direito ao adicional de periculosidade o trabalhador que conduz veículo equipado com tanque suplementar de combustível com capacidade superior a 200 litros, ainda que para o abastecimento e consumo próprio. O entendimento está previsto na norma regulamentadora 16 do extinto Ministério do Trabalho, pois se equipara ao transporte de inflamáveis. No método dou-lhe provimento, para acrescer a condenação, o pagamento do adicional de periculosidade no importe de 30% sobre o salário básico, conforme súmula 191, item 1 do TST, com repercussão nas demais parcelas salariais, conforme postulado na inicial, e mantém o valor arbitrado da condenação pelo TRT. Assim, a turma acompanhou o voto da relatora por unanimidade e condenou a empresa ao pagamento do adicional de periculosidade de 30% sobre o salário básico ao empregado. A 8ª turma reconheceu o direito de uma agente socioeducativa de acumular os adicionais de insalubridade e penosidade. A decisão teve como base normas constitucional e trabalhista. Confira. A agente da Fundação de Atendimento Socioeducativo de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, afirmou no processo que tinha contato direto com os internos. Relatou que fazia a segurança pessoal e exclusiva deles sem a devida proteção. Para exercer a atividade, ela disse que foi obrigada a optar pelo adicional de penosidade correspondente a 40% do salário. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, seguiu o entendimento de primeiro grau e negou o pedido da agente para acumular o pagamento dos adicionais. Para o TRT, uma vez que a empregada optou pelo adicional de penosidade, não teria direito ao adicional de insalubridade ou de periculosidade, conforme prevê norma interna da Fundação. A agente socioeducadora recorreu da decisão no Tribunal Superior do Trabalho. Ao examinar o caso, a relatora na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, destacou que o direito ao adicional de insalubridade, assegurado no artigo 192 da CLT e no artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal, decorre de norma de ordem pública relacionada às condições de trabalho insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos. Segundo a relatora, não pode prevalecer a decisão do Tribunal Regional que implique renúncia de direito previsto em norma constitucional e trabalhista,
com prejuízo para o empregado. Não pode ser feita a opção, neste caso, para não receber adicional de salubridade, porque seria de natureza indisponível o referido adicional. Seria nula a renúncia do direito ou a opção para não receber. Diante da possibilidade do pagamento acumulado do adicional de insalubridade com de penosidade, a 8ª turma foi unânime em dar provimento ao recurso da agente e determinou o retorno do processo à vara de origem. Eu encerro o giro de notícias pela 7ª turma. O colegiado anulou decisão que havia rejeitado o recurso do Itaú Unibanco porque a petição enviada por meio eletrônico tinha páginas em excesso. O documento havia sido protocolado dentro do prazo, mas foi rejeitado porque a petição excedeu o limite de 70 páginas, estabelecido em portaria do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina. O caso ocorreu em processo envolvendo o Itaú Unibanco, que havia sido condenado em primeiro grau ao pagamento de diferenças salariais, horas extras e outras parcelas. O banco protocolou o recurso ordinário em sistema eletrônico no TRT no último dia do prazo recursal. No dia seguinte, foi informado que o protocolo havia sido rejeitado. O Tribunal Regional fundamentou a decisão em norma interna que limita o número de páginas enviadas pelo sistema. De acordo com o TRT, é de exclusiva responsabilidade da parte a edição da petição e dos anexos, em conformidade com as restrições impostas pelo serviço, sob pena de não conhecimento do recurso por inobservância da limitação. O caso chegou ao TST e o relator na 7ª turma, ministro Evandro Valadão, assinalou que a decisão regional contraria a jurisprudência do TST de que a limitação do número de páginas para o recebimento de petições enviadas por meio eletrônico, por norma interna do Tribunal Regional, caracterizaria cerceamento do direito de defesa. Conforme o ministro, a Lei 11.419, de 2006, que regulamenta a informatização do processo judicial, não impõe essa restrição. Estou constatando, portanto, que ao não conhecer do recurso ordinário, recusando a petição apresentada, tempestivamente, com fundamento no excesso de número de páginas, o Tribunal de Origem contrariou a jurisprudência dominante desta Corte Superior quanto ao tema e afrontou a garantia constitucional da ampla defesa. Por isso que o recurso de revista estou propondo o conhecimento e para dar provimento. Por unanimidade, os ministros determinaram que o TRT da 12ª Região junte aos autos da reclamação trabalhista o recurso ordinário do banco. Para conferir esses e outros julgamentos importantes, acesse o canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST. E depois do intervalo, os fatos que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Estamos de volta e veja outras notícias que foram destaque na Justiça do Trabalho ao longo da semana. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho escolheu os nomes dos desembargadores que vão compor a lista tríplice para preenchimento de vaga de ministro, em decorrência da aposentadoria do ministro Márcio Eurico Vitral Amaro. Os nomes escolhidos foram os das desembargadoras Jane Granzotto, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, Morgana Richa, do TRT da 9ª Região no Paraná, e do desembargador Amaury Rodrigues Júnior, do TRT da 24ª Região, no Mato Grosso do Sul. Os nomes serão encaminhados ao presidente da República, que vai escolher um deles. O escolhido passará ainda pela aprovação do Senado Federal. A votação ocorreu por escrutínio secreto e pela primeira vez de forma eletrônica em sessão telepresencial. O ministro Brito Pereira recebeu homenagens dos colegas durante sessão do Tribunal Pleno, em razão da aposentadoria. A presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, abriu as homenagens em nome de todo o tribunal e saudou a trajetória do ministro ao longo dos últimos 21 anos dedicados à instituição. Seus colegas, admiradores, já saudosos, mas, sobretudo, reconhecedores da importância da trajetória de Vossa Excelência no Tribunal Superior do Trabalho e todos irmanados, e lhe desejar muito boa sorte, como já fizemos aqui
em outras oportunidades, né, desde o anúncio da aposentadoria. Muita sorte, muita proteção de Deus na sua caminhada, que sabemos continua, e que ela seja também coroada de saúde, de êxito e de felicidade. O ministro Maurício Godinho Delgado elogiou a atuação de Brito Pereira no TST durante o período que ocupou a presidência do tribunal, no biênio 2018-2020. O ministro Brito Pereira agradeceu as palavras dos colegas. Eu recebo manifestações coletivas, os telefonemas dos meus amigos, na SDI1, naquele dia e agora na última quinta-feira, emocionante, tudo muito espontâneo. Então, é verdadeiramente um momento inesquecível que vivo. A partir de agora, todo usuário que navegar pelos sites do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho vai encontrar na página inicial um botão para aceitar os termos de utilização de cookies, conforme as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados. A modificação foi autorizada pela Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais no âmbito do TST e do CSJT. As informações serão utilizadas para fins estatísticos e de aprimoramento dos serviços. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o prédio do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília foi retratado pelo artista plástico brasiliense Pedro Garcia. A obra de arte que retrata a fachada do TST é uma das composições da publicação elaborada para homenagear o aniversário de 61 anos da cidade, celebrado em 21 de abril. Além de compor o livro do artista, o tribunal recebeu a gravura de 1,20 m por 1,20 m emoldurada. A imagem está instalada no mezanino do Bloco A, em frente ao memorial do TST. E nós ficamos por aqui. Essas e outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho você também pode conferir pelo site e redes sociais do TST. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.